Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, iniciando um vídeo, né, para falar como é que foi a semana, fazer um vídeo contando como é que foi a nossa semana aí dos mercados, né? Muita coisa aconteceu essa semana, foi uma semana de muitas movimentações aí. Galera, realmente teve muita coisa aconteceu. Tivemos encontro entre Xi Jinping e Donald Trump, tivemos corte de juros pelo Fed, então tivemos algumas coisas aí acontecendo, alguns trilhos políticos. Eu vou até ler para vocês um resuminho aqui, tá? Para mostrar para vocês como é que os mercados enxergaram, né, essa semana, para a gente poder dar uma olhada em como é que foi a semana, tá bom? Vamos iniciar aqui olhando primeiro como é que finalizou a semana, os ativos, né? Dow Jones finalizou em alta de 0,09, S&P Nasdaq fechou em alta ontem de 0,26, Nasdaq em alta, tudo verdinho, né? 0,61, Small Caps 0,54, S&P VIX em alta de 3,13%. Tivemos o TSX canadense fechando em alta de 0,27. Nosso índice Bovespa aqui, né, galera, batendo novas máximas, né, e atingindo aí níveis históricos, né? Então estamos aí na máxima. Daqui a pouco eu vou abrir o gráfico para vocês. Tivemos aí o nosso índice aqui operando em máximas, né, máximas históricas. Bem, o IPC mexicano em 0,19 e o DAX alemão operando em 0,67. Vamos dar uma olhada como é que fechou as criptos na semana? Bitcoin fechou em leve queda de 0,17 e o Ethereum em leve alta de 0,21. Tá? Bitcoin fechou a 109.923 e o Ethereum ficou em 3.866. As commodities, né, o ouro teve uma queda de 0,49 e a prata 0,93. Tivemos o WTI com leve alta de 0,68 e o Brent fechando em alta também de 0,64. Ok? Esses são os trigs que eu queria mostrar para vocês aqui. Mas eu quero falar também sobre como foi a semana, né? Como que foi a análise, né, da semana. Vamos lá, o que aconteceu ao longo dessa semana. Nós tivemos aqui a questão da repercussão das ações da polícia, né, no Rio de Janeiro, né, que querendo ou não internamente foi o assunto, né, foi o destaque da semana, né, mas para a gente aqui não foi isso que movimentou os mercados, mas fez. Nós tivemos também a questão do encontro, né, de Lula com Donald Trump fazendo preço essa semana, né, e o Lula pediu uma trégua aí de 90 dias, né, e parece que os Estados Unidos estão estudando, né? De repente, baixar um pouquinho aí essas tarifas. Tem a questão da aplicação da lei Magnitsky e tal contra as autoridades. Não acho que os Estados Unidos estão muito preocupados nem interessados com isso, mas pelo menos estão sinalizando aí baixar, renegociar, né? Ou reduzir as tarifas aí no café e na carne, né? Na semana que vem vai ter um encontro aí para estar discutindo isso. Né? Foi uma semana bem intensa de indicadores, a Ibovespa praticamente operou a semana aí, como a gente teve muitos balanços, né? E tivemos resultados positivos em vários setores, né? Principalmente Vale e os bancos, então a gente conseguiu aí ter uma alta, né, forte, expressiva aí no Ibovespa, rompendo, né, máximas históricas por dias consecutivos, né? Então, o setor público registrou um déficit primário de 17,452 bilhões em setembro, contra 17,3 bilhões em agosto. A dívida pública do setor público registrou 64,8% do PIB e a dívida geral do governo ficou em 78,1% do PIB em setembro. O FMI, né, pelo conceito do FMI, a dívida pública geral foi de 90,5% do PIB em setembro, contra 91% em agosto, tá? O Fed, né, no comunicado do Fed, depois do corte de 0,25% percentual,
ficando a 4%. Jerome Powell disse que um corte em dezembro estaria longe de ser uma coisa certa e que seria preciso acompanhar os dados. Isso é muito comum, né? Se a gente for pensar que os Estados Unidos estão em shutdown e então ele não tem dados para poder tá realmente dando uma posição de como é que vai agir o mercado, né? Como é que estão os números, né? Ele não tem as planilhas para poder realmente tomar uma decisão mais acertada, né? Então ele foi em 0,25 e não garantiu que haverá aí uma nova queda em dezembro, né? Que estava sendo muito especulado, tá? Para mim, embora seja um corte de juros, ainda parece um Jeremy Powell mais hawkish, né? Mais querendo ali ser mais conservador, porque ele não sabe, e ele está certo também, de certa forma, se a gente for pensar que ele não tem os dados, né? Enquanto não acabar o shutdown aí, que está demorando bastante, eles ficam ali meio que sem saber o que vai acontecer, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui. No comunicado foi dito que os indicadores recentes corroboram esses desenvolvimentos, né? O FONC está preparado para ajustar a política monetária se emergirem riscos. Está fortemente comprometido em retornar a inflação à meta de 2% e apoiar o pleno emprego. A votação a favor da política foi de 10-2, com o governador do Fed, Miran, preferindo um corte de meio ponto percentual, e o presidente do Fed de Kansas City, Smith, preferindo nenhum corte. Então tem aí já algumas dúvidas lá dentro, né? E aí nós falamos do encontro de Xi Jinping com Trump, tá? Que foi um encontro que repercutiu bastante essa semana, né? Até porque eles entraram ali, parece que num consenso, né? A China vai retomar a compra de soja dos Estados Unidos, parece que está meio que acertado isso, né? E os Estados Unidos parece que vão baixar um pouco não vão baixar muito, mas vão baixar ali um pouco a questão das tarifas, tá? Na zona do euro, o BCE manteve o juro em 2%, numa postura neutra, mas acreditando em cortes para 2026. E no Japão, o BOJ, que é o Banco Central japonês, manteve o juro em 0,5%, mas sinalizando alta de futuro, ok? Bem, para nossa semana aqui, vamos voltar a falar de balanços, né? Falamos de balanço aí bastante durante essa semana, né? E hoje temos mais balanço aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Temos mais balanços aí, foi falado ontem, né? Nós temos falado todos os dias aqui. E temos aí Itaú para essa semana, Embraer, né? Na terça-feira. Temos também Klabin, temos CSN. Tem bastante coisa aí para essa semana. Para quarta-feira também temos Eletrobras. Vamos ver o que mais aqui. Minerva, né? BIF3 também para essa semana. Temos bastante balanço de várias empresas aqui da nossa bolsa, tá? Tô falando só as mais importantes, mas tem muita coisa rolando aqui. Então, quem quiser preparar aquelas operaçõezinhas aí, operações que vão ser operações de balanço, né? Para quem quer fazer pré-balanço aí, aproveitar e já se posicionar aí durante a semana, né? Aproveitar esses movimentos aí. Tá ok? Galera, se você gosta desse conteúdo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí, pode mandar perguntas, dúvidas, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ficar à vontade, tá ok? Gente, vamos dar uma olhada também aqui, nós temos balanços para essa semana e eu vou depois dar uma olhada aqui no gráfico para vocês rapidão, tá ok? Deixa eu abrir aqui, abrir o nosso profit aqui. Vamos dar uma olhada como é que estão as posições aqui. Fala Celso, bom dia, tudo bem? Celso está perguntando aqui qual percentual a gente usa na venda de put para stop loss e stop gain. Tá? Só respondendo o Celso rapidinho, né? Seja bem-vindo. Celso, a relação do stop gain ela é uma relação que você tem que determinar de duas formas, tá? Na minha visão, lembrando sempre que eu falo aqui da minha postura, tá? Então, ou a gente faz ela de uma forma técnica, né? A gente tem um ponto técnico para fazer a relação do stop loss, ou a gente faz uma relação financeira, tá? Então, depende. Por exemplo, se você tem um ativo, vamos olhar aqui, ó, vamos colocar um ativo que a gente gosta de operar bastante, vamos colocar a BOVA11 aqui, ó. Tá? Eu vou te dar um exemplo direto no gráfico para você poder
entender. Então a gente tem um ativo aqui e ele está aqui num ponto de máxima histórica, correto? Nós estamos aqui 146,41. Vamos dizer que eu acredito que esse ativo vai continuar subindo, ok? Vamos dizer que eu acredito que ele vai continuar subindo. Eu não entro nessa operação comprado, mas vamos dizer só para essa simulação, para ficar bem simples de você ver aqui, que esse ativo ele vai ficar subindo e eu quero entrar comprado aqui. Beleza? Então eu entraria no ponto do 45,79 aqui, que é um ponto onde eu tenho uma disputa aqui de terreno, né? E eu colocaria um stop loss de duas formas, né? Eu poderia fazer esse stop loss. Colocar um stop loss financeiro, tá? Ou eu poderia colocar um stop loss baseado em um ponto de briga anterior, tá? Se a questão financeira não é o meu ponto principal, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, aqui no 144, né? No 144, se a gente for fazer uma análise gráfica aqui, a gente pode pegar o seguinte, eu vou até colocar uma linha para você, para poder te explicar aqui bem simples, tá? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto de briga, tá? É um ponto onde eu acredito que o mercado pode voltar aqui e fazer um reteste. Você vê que ele foi ponto de vários dias aqui, ó, tá vendo? Então ele brigou aqui, brigou aqui, brigou aqui, brigou aqui, aí ele rompeu e subiu, tá? Então, aqui seria um stop loss se eu entrasse numa operação comprada. Aí você vai falar para mim, pô, mas e se eu quiser vender, né? Fazer, no caso aqui nosso, a gente trabalha com opções, se eu quiser fazer uma venda de put, uma compra de put, né? Eu faria uma compra aqui, eu não faria eu não entraria com o mercado numa compra de call, eu não apostaria na alta do mercado, tá? Eu apostaria num retorno, num pullback, pelo menos até uma região de reteste aqui, ó, na casa dos 144,50. Então eu compraria uma put aqui. Vamos dizer que para cima, você concorda que não tem nada? Por quê? Porque a gente não tem referência para cima, é máxima histórica, né? A gente está no que a gente fala aqui de uma ATH. O que é isso? A ATH é All Time High, então nós estamos já no topo, né, do negócio. Então para cima a gente não tem referência. Se eu entrasse numa operação aqui, acreditando num viés de compra de put, esperando que o mercado fosse fazer um reteste no 144, Celso, o que eu faria? Eu colocaria aqui para mim um stop loss financeiro aqui, ó. Aqui eu não tenho um stop loss técnico, porque eu não tenho referência para cima, mas eu faria um stop loss financeiro. Com relação ao stop gain, eu costumo pensar da seguinte forma: se você tem uma operação aonde você vai colocar R$100, vamos trabalhar com valor, né? Eu tenho uma operação, eu vou entrar com R$100 nessa operação. Sempre que você entra numa operação, você está disposto a perder aquele valor. Então, R$100 é um valor tranquilo para mim. Eu estou disposto a perder esse valor se a operação for contra mim. Coloco stop loss? Não, vou deixar os R$100, coloco meu stop loss nos R$100, vamos dizer assim, pensando de forma financeira, tá? Mas por que eu entrei nessa operação? Eu tenho que pensar que eu tenho que ganhar pelo menos, né, para fazer um sentido a operação, que eu tenho que ganhar pelo menos 200, ou seja, pelo menos 2 para 1, né? Eu pensaria de uma forma assim: se eu não tenho uma referência técnica, eu entro numa operação aqui, eu posso perder 100, tá? Então vou colocar aqui, eu posso perder 100, mas eu quero voltar aqui e de repente ganhar 200. Então é uma operação que faz sentido a gente entrar, entendeu? Porque se eu for entrar para talvez perder 100, para não ter pelo menos o dobro de capital de lucro, não faz muito sentido a operação, entendeu? Não faz, para mim é uma operação que assim não é muito viável. Para quem opera day trade, às vezes o cara entra na operação e mesmo que ele queira ganhar 200, se ele botou 50 no bolso, então ele sai com 150, 125, 130 e ele fecha a operação, ele faz um scalping, que a gente fala, ainda faz sentido para ele, entendeu? Então tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Não é que tá errado não, tá bom? Mas eu prefiro sempre entrar em operação, a gente opera opções aqui, então são operações que geralmente são operações de prazo de contrato, né? A gente tem aí 20, 30 dias para estar trabalhando a operação, a gente costuma deixar ali uma visão de que a gente quer pelo menos dobrar o capital, tá? Ah, poxa, mas dobrar o capital é muito. Tá,
eu concordo, mas se a gente fizer 25%, por exemplo, a gente pode encerrar a operação. Eu costumo fazer o seguinte com a questão do stop gain, que você falou aí, né? O stop gain, o que, que a gente faz? A gente espera a operação andar a nosso favor. Se a operação andou 30, 40, 50%, a gente já pode ali aliviar metade da mão. Tipo, você tem R$ 1.000, você vai ali, a operação andou, deu 500 conto de lucro, você vai ali e já alivia um pedaço da mão. Entendeu? Põe no bolso, por quê? Porque você diminui a sua exposição ao risco, tá ok? A operação eu coloquei 1.000, a operação tá dando 2.000, você vai lá e já ou zera a operação e põe 100% no bolso, ou você faz o que a gente chama de parcial, né? Você não perguntou aí, mas a gente costuma fazer parcial. Por quê? Se eu fizer uma parcial, eu coloquei 1.000 na operação, a operação tá rendendo 1.000. Se eu fizer uma parcial ali em 1.000, você concorda que eu tirei o risco da operação? Daqui para frente o que vier é lucro. Ou eu fico no 0 a 0 se a operação voltar e me estopar, né, na minha parcial, ou eu fico ali ou eu ganho 10, 20, 30, 40, 50, 100% acima ou até mais, dependendo de se eu acreditar que o movimento vai subir. Mas lembrando que é muito importante, o Celso, a gente ter uma referência de quanto a gente quer ganhar na operação. Tá? A gente não pode simplesmente deixar a operação rodar e ir achando que vai, não, porque o movimento no mercado é sempre sobe, respira, desce, então a gente tem que ter essa consciência, tá ok? Com relação tanto a stop gain, stop loss e parcial. Meu conselho sempre, Celso, para minhas operações e para quem opera mercado, eu digo sempre o seguinte: você tem que entender, quando você entra numa operação, aonde você vai estopar, se você for fazer um stop loss, aonde vai ser a sua parcial, se a operação for a seu favor, e qual que é o seu objetivo no trade. É 2 para 1? É 3 para 1? É 4 para 1? Né? E aí depende de contexto, depende do tipo de ativo, né? Tem ativo aqui na bolsa que a gente vai conseguir fazer 1 para 1, 2 para 1 tranquilo, 3 para 1 fácil. Tem ativo que a gente vai fazer 5 para 1, 6 para 1. Tem ativo que a gente vai fazer 2 para 1 sofrendo. Então tem que entender todo um contexto, tá bom? Mas é isso aí, espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Valeu, Celso, um grande abraço aí. Continuando aqui, vamos dar uma olhada nos balanços que a gente tem para essa semana. Nós temos alguns balanços interessantes. Nós temos Itaú, temos Embraer, que é bem importante, tá? CSN, Prio, tá? E temos também Klabin. Eu vou dar uma olhada aqui só em duas hoje, tá? Pra gente também o vídeo não ficar muito longo, que é Embraer e Unibanco. Para fazer o quê? Para fazer um LS. Para fazer um LS nessas duas empresas, o que eu preciso saber? Que é o mais importante. O que eu considero mais importante nesse momento? Eu preciso saber como é que está a vol implícita dessas operações, para ver se vale a pena a gente entrar, né, se não vai ficar muito cara a montagem. Então vamos aqui na nossa estratégia de opções e vamos dar uma olhada aqui. Vamos primeiro em Embraer, não, vamos em Itaú que está fácil aqui. Vamos dar uma olhada em Itaú, abrir o screen de opções aqui, tá ok? Vamos colocar o vencimento para o dia 21, ok? Aplicar e vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de vol implícita para fazer um LS em Itaú para a semana que vem, ver se vale a pena. Lembrando, gente, que quando a gente faz uma operação de LS, a gente inicia ela geralmente ATM, tá? Uma operação que a gente termina a gente inicia ela no dinheiro, tá? E é uma operação que a gente vai fazer de um dia para o outro, pegando o aumento da volatilidade, né? O ganho de movimento com a questão do balanço, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, nós estamos com, o ativo está em 39,44, vamos dar uma olhada aqui no strike mais próximo que nós temos aqui, com vencimento para 21, pronto, eu tenho aqui 39,44, 39,60, então eu tenho aqui 39,60, eu tenho, olha só, essa volta é interessante, tá, para montar LS, bem bacana, vou até fazer uma simulação aqui. Nós temos aqui 39,60, temos a put, 39,60 temos a call. Então vou comprar uma call e vou comprar uma put, beleza? Para fazer um LS, eu vou colocar 1.000 opções aqui para fazer, para a gente poder mensurar o custo dessa operação. Lembrando que LS é uma operação de débito, tá? Você paga para montar a operação e o seu risco é esse, tá ok?
Olha só, temos aqui uma operação com uma vol bem interessante para montar a operação, tá? Eu gosto da vol. Nós temos na call 22,89% e na put 21,01%, tá? Então é uma LS interessante. Lembrando que se você for fazer LS, você tem que fazer o balanceamento, tá bom? Eu ensinei no vídeo de ontem, no final do vídeo tá lá, como que você consegue fazer um balanceamento aproximado, né? Para melhorar a posição. Por quê? Porque tá vendo o delta aqui, ó, delta 95,35 nessa montagem. Então, esse delta ele está muito alto, eu preciso reduzir ele para próximo de zero. A gente não consegue fazer zero, mas a gente consegue... o que eu posso fazer aqui? Se eu não quiser aumentar, o valor dessa operação está dando R$ 1.570. Se eu não quiser aumentar o financeiro, eu não quiser gastar mais que isso para montar a posição, eu posso diminuir as call. Mas se eu não me importo, eu quero aumentar um pouco a mão, quero chegar até uns 2, 3 mil ali, eu posso comprar mais puts, né, para balancear. Eu vou colocar aqui 1.300 puts, só para a gente dar um exemplo, tá? 1.300 puts, o delta ficou negativo, eu quero um delta mais próximo de zero. Olha aí, ó. Eu posso comprar aqui 1.000 calls, tá? E posso comprar 1.200 puts. Aí o meu delta tá ficando 3,78, tá mais próximo de zero. Tá? Muita gente pensa, quando você faz a conta ali, se a gente fizer uma conta simples aqui, a gente consegue chegar num delta zero. Só que o delta zero, na verdade, ele não vai ser possível. Aí você vai falar, poxa, mas por quê? Porque eu não consigo, por exemplo, comprar 1.150 opções. Olha, tá vendo? Coloquei aqui 1.150, apareceu um alerta aqui, ó. Quantidade inválida. Então eu não vou conseguir montar essa operação, porque ele só me permite mexer, aumentar ou diminuir a quantidade de opções aqui de 100 em 100. Eu posso colocar 100, olha o delta, explodiu, não serve. Então vamos colocar 1.200. 1.200, ó, o delta, 3,78. Lembrando que os mercados estão fechados, tá? Então esse delta ele está fixo, está parado. Mas se o mercado tivesse aberto, ele estaria se movimentando. Mas é o melhor delta que a gente vai conseguir aqui agora nesse formato. Qual que é o custo dessa operação? Seria um débito de R$ 1.706. Qual que é o ganho dessa operação? O ganho é infinito. Se for para cima e subir e voar, o ganho é infinito. Para baixo, é claro, a empresa é Itaú, né? Não vai virar zero, não vai virar pó. Mas a gente poderia, teoricamente, para baixo seria zero. Então você perderia 1.706. Agora, para ganho, para cima, a gente poderia voar. E lembrando que essa operação em específico é um LS, tá? Essa operação é uma operação, a gente tem delta neutro, né? A gente faz ela ATM, por quê? Se subir, a gente ganha, se cair, a gente ganha. Então a gente ganha tanto na alta quanto na queda. A única forma da gente perder nessa operação é se o ativo ficar parado, né? Se ele ficar na mesma posição. E a partir de qual momento eu começo a ganhar? Na subida ou na queda do valor do ativo? Tá aqui, ó. Aqui na lateral já mostra o break-even, né? Você já tem aqui, ó. Se cair pro lado da put, a partir de 38,56 eu já começo a botar dinheiro no bolso, ok? E a partir da call, se começar a subir, a partir do 40,84 eu já começo a pôr dinheiro no bolso. Beleza? Vamos dar uma olhada também aqui numa outra operação. Ó, eu interessei, tá? Só deixando reforçado aqui. Itaú, LS de Itaú para mim é válido, bacana. Tá ok? Poxa, William, mais 1.700 eu não tenho. Eu posso fazer com menos? Você pode entrar com 100 aqui, ó. 100 call, comprar 100 call e 200 puts. O delta aqui não tá bom para mim. Deixa eu ver 100. Esse a gente vai fazer 100 e 100, tá? Não tem outra forma, mas a gente fez aqui, ó, uma operação de débito, o valor é R$ 157 reais. Então, assim, o bom das opções é porque qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa consegue operar, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui agora na questão do outro ativo aqui que nós vamos ter, que é a Embraer. Vamos ver como é que está a volatilidade de Embraer, beleza? Estamos aqui no screening de opções de Embraer, 86,99 é o preço do ativo, vamos tentar achar mais próximo aqui. 86,93. 86,93, tá? 86,99. Eu vou fazer 87,93, tá? Então vou comprar uma call, beleza? E vou comprar
uma put em 87,93. Comprei a put, agora eu vou comprar a call. Beleza. Vamos dar uma olhada na volatilidade. Ó, essa operação aqui para mim é uma operação que eu não tenho interesse na montagem dela. Por quê? Porque uma vol já está muito alta, né? Então é uma operação, olha só, sem opções. É uma operação que ela fica cara a montagem dela. Ah, mas dá para fazer? Dá, mas para mim já estourou o racional, né? A gente não quer fazer uma operação com uma vol tão alta já, né? Porque ocorre o risco, né, da gente acabar fazendo a operação e não ter gain e ter um loss aí, tá ok? Do ativo não conseguir estourar a margem para cima ou para baixo e a gente ficar aí a ver navios nessa operação. A volta muito alta, tá? Para mim, eu não tenho interesse. Olha só, para a gente poder ter um gain no break-even na call, o ativo tem que explodir para 93,24, tá? E para a gente começar a ganhar dinheiro na put tem que ir para 82,62. Então, assim, para mim está muito alto. Não faz sentido a gente entrar num LS nesse momento com essa vol em Embraer. Claro, esse LS ele vai ser programado na segunda-feira ou na terça-feira, porque o balanço de Embraer e de Itaú é no final do pregão, é após o fechamento do pregão. Então, dá para a gente até terça-feira olhar, ver se essa vol diminui, né? Se o ativo continuar subindo, talvez a vol tende a cair, e aí talvez faça sentido a gente entrar numa operação para essa data, tá ok? Mas por enquanto, Itaú bem interessante para LS, né? Vamos ver como é que abre a semana. Embraer não tem interesse no LS no momento, tá? Para mim não faz sentido. A operação está não está interessante para a gente fazer um LS. Ah, mas pode fazer? Claro, pode. Você pode fazer o que você quiser, tá ok? Só estou falando que eu, no meu operacional, não tenho interesse nessa operação. Beleza? Gente, esse é um vídeo mais simples, mais rapidão. Eu só queria realmente dar uma olhada, né? Fazer um resumão de como é que foi a semana, tá bom? E se inscreva no canal. Deixe o seu like se você gosta, né, desse tipo de assunto, se você curte o mercado de opções, mercado financeiro, já se inscreve aí, deixe o seu like. Se você tem interesse em estar aprendendo mais, logo mais nós vamos estar fazendo o nosso curso, que vai ser Opções 3x, o plano, né, nós vamos fazer. E tem um plano para o ano que vem que eu vou apresentar para todo mundo que acompanha o canal aí, para a gente poder estar alavancando o capital dentro de 3 anos, beleza? Gente, tem também a nossa sala de sinais. Tá aí na descrição do vídeo você consegue ver também, se você tem interesse em saber quais operações eu realmente tenho interesse em entrar e vou estar montando na minha posição real, né? Qual seria a operação que eu faria, eu vou colocar lá. Lembrando que a gente não faz recomendação de compra e venda, mas a gente mostra tanto o nosso racional quanto o nosso operacional, né? E faz para quem tem interesse poder ver. Aí você faz os seus estudos, né? Vê se você acha realmente que faz sentido ou não, e aí toma uma decisão baseada no seu conhecimento e no que você acredita para os mercados, tá ok? Temos também a consultoria em operações de opções, que aí já é para quem entende do mercado, já está dentro e quer começar a ter mais consistência, começar a entrar com mais assertividade nas operações, e a gente pode estar fazendo uma análise aí das operações que você quer entrar, dos ativos que você está querendo operar, para ver, na nossa visão, o que é que o mercado mostra, né? Como que está o price action, como que está o fundamento da empresa, né, matriz do ativo, como que é o fundamento da ETF, se você quiser entrar num ETF. Então, tem aí todas as oportunidades para quem quiser saber mais do mercado de opções e tá atuando, né, de forma mais ativa. Valeu? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Tá ok? Um vídeo mais direto ao ponto aqui para o resumão da semana. E fui. Financeiro de Opções na Veia. Até semana que vem. E vai ser uma semana muito boa aí para todos nós, com fé em Deus. Valeu? Fiquem com Deus, se cuidem. Um excelente fim de semana. Tchau.